Rádio Guairacá, a voz nativa da terra dos pinheirais. Assim era a Guairacá, uma das mais importantes emissoras de rádio do Paraná. Texto de Célio Heitor Guimarães. Uma vez por mês, preferencialmente na última quinta-feira, um grupo de senhores de certa idade reuniam-se em torno de uma mesa de restaurante em Curitiba. Eram professores, advogados, publicitários, empresários, médicos, administradores e ex-funcionários públicos que tinham algo em comum. Fizeram parte do elenco da Rádio Guairacá de Curitiba e ajudaram a escrever a história do rádio paranaense nos áureos tempos das ondas médias, quando o rádio tinha corpo, alma e conteúdo. Era feito ao vivo. O locutor tinha voz de locutor e sabia falar. O operador de som era um técnico de muito bom gosto e não se limitava a manusear botões. E o rádio era o grande veículo de comunicação e diversão nacional. Eram os remanescentes da gloriosa ZYM5, a voz nativa da terra dos pinheirais. Dos sobreviventes, costumavam responder presente Elon Garcia, Sérgio Luiz Piqueto, Euclides Cardoso de Almeida, Ito Fabrício de Melo, Renato Mazanic, Álvaro de Túlio, Otto Wismayer, Josué Pinheiro, Alceu Gineste, Luiz Renato Ribas, Manuel Afonso, Luiz Ernesto, Gilberto Fontoura e o ex-locutor que vos escreve. O encontro normalmente começava com um preito de saudades àqueles colegas que já se foram, como Aloysio Finzetto, Ivan Cury, Vanderlei Dias, Acari Juruá, Benevides Prado, Humberto Lavalle, Edumar Pires, Júlio Xavier Viana, Lourival Portela Natel, Abílio Ribeiro, Colombino Graçano, Denizar de Carvalho, Alcindo Palhares, Aníbal Coderini, Afonso Risenberg, Colmar Rocha Braga, Clemente Comanduli, Gedeon de Souza, Janquito do Rosário, Nhobe Armini e Gabriela, Martins Rebelato, Remy Dúlios, Romualdo Ousaluc, Orlando Alberti, Werner Rix, Túlio Vargas, Braulio Prado, Medeiros Filho, Paulo César, Etevaldo Cunha Santiago, Hugo Luciano Waszek, Israel Correia, Gilberto Caramuro, Manuel Muzilo, Caiobi Muniz, Enéas Faria, Darcy Costa, Cândido Gomes Chagas, Jair Brito, Luiz Frederico Deichmann e tantos outros. Depois, lamentava-se as ausências dos que não puderam comparecer ou não foram localizados, como Mário Fanucchi, Ali Haddad, Ayrton Marino, Arquimedes e Irene Macedo, João Feder, Zé Pequeno, Mansur Teófilo, Norberto Castilho, Mauro Edson, Gilson Salas, Itané Leão, Aloar Ribeiro, Kitty Abdala, Ivanira dos Santos, Boleslau Eslibiani, o Boluca, Yara Diná, Adelson Alves, Paulo Branco, Vassilis Tuparik, Divanil Brasil, Gerson Paes, Luiz Carlos Rosa, João Isidoro, Maria Aparecida,
Denísio Belotti, Osmar Agmayer, Pierre Nota, Pedro Borali, Carneiro Nefro, Rafael Iatauro. A pauta de conversa era variada, com destaque para os grandes e eternos feitos da Taba M5 e as mancadas históricas diante do microfone. Outra obrigação da mesa era falar mal de velhos colegas presentes e ausentes, preferencialmente dos ausentes, porque, segundo o poeta e dramaturgo Ariano Suassuna, falar mal de alguém na frente dele é sempre constrangedor para ambas as partes. Esta terra tem dono. A Rádio Sociedade Guaracá Limitada, ZYM5, a terceira emissora de rádio de Curitiba, depois da Rádio Clube Paranaense de 1924 e da Marumbi de 1946, embora esta tivesse os transmissores em Campo Largo, e a quarta do Paraná em 1940 foi inaugurada a Rádio Clube Ponta Grossense. Iniciou suas atividades em 19 de outubro de 1947. A concessão fora outorgada um ano antes, em 24 de dezembro de 1946, a um grupo de políticos e empresários liderado pelo então governador do estado, Moisés Lupion. Os demais eram João Brasílio Ribas, Murilo Lupion de Quadros, Aloísio Finzeto, Honorato Lupion Pereira e, posteriormente, Pedro Máximo Lupion. Com transmissores no bairro do Guapirotuba, os estúdios e a administração da emissora já ocupavam todo o andar superior do amplo sobrado da rua Barão do Rio Branco 167, esquina com a rua José Loureiro, sobre as lojas Hermes Macedo. No topo da escadaria de acesso, no salão da recepção, destacava-se a imagem símbolo da voz nativa da terra dos Pinheirais, o cacique Guairacá, com seu bastão, que se tornara célebre no episódio em que expulsou os invasores do território paranaense com uma sonora pancada no chão e a histórica frase: "Esta terra tem dono". Escola de rádio. Desde o início, a Guaracá foi uma escola, recordava o jornalista Cândido Gomes Chagas, recentemente falecido, que iniciou ali a sua carreira, então como repórter esportivo. Completando, mas além de jornalista, ali se formaram grandes amizades. A equipe era composta de jovens, estudantes, em sua maioria que faziam rádio por amor, sem grandes preocupações com o profissionalismo. A verdade é que, com seus 10 quilowatts de potência, uma fábula para a época, a nova emissora já nasceu grande, com uma programação eclética e cast próprio, que incluía locutores, apresentadores, narradores, produtores, operadores de som, sonoplastas, equipe completa de esportes, radioatores, radioatrizes, humoristas, cantores e até uma orquestra completa, regida pelo maestro Bento Mussurunga. A voz nativa mandava o ar pelos 560 quilociclos. Música, notícia, informação e muita diversão em programas de estúdio. Eram 3. E de auditório, novelas, reportagens, concertos musicais e jornadas esportivas. Umas de suas estrelas era a dupla caipira Nhô Belarmino Nhá Gabriela, que era a dona da noite aos domingos na Feira da Alegria, sob os auspícios da Casa Louruço. Boa noite das Casas Louruço, o nosso boa noite também. Muitas felicidades e os anjos digam amém. Boa noite das Casas Louruço, nosso boa noite também. Muita felicidade e os anjos que digam
outra figura marcante na época foi José Vanderlei Dias, então um jovem estudante de Direito. Ele escrevia programas, criava vocabulário e colecionava sucessos. Um deles foi a série Troncos dos Pinheirais, em comemoração ao cinquentenário do Paraná, em 1953, com uma radiofonização semanal da vida de algumas das mais representativas figuras do Estado. Do alto da Magiros, a liderança da Guaracá nas transmissões esportivas era indiscutível, nem que para isso fossem necessárias algumas façanhas, como a ocorrida em fevereiro de 1948, também lembrada por Candinho e que virou notícia nacional. A diretoria do Clube Atlético Ferroviário, hoje Paraná Clube, ficara descontente com determinado comentário do Rocha Braga e, em represália, proibiu a entrada do locutor no estádio Dorival de Brito. Mas a emissora decidiu que sem o Rocha Braga não haveria transmissão. Então, encontrou-se a solução construindo-se uma cabine sobre a carroceria de um caminhão e lançando-se mão de uma velha escada de madeira na área externa do estádio. Do topo da geringonça, a dupla Rocha Braga e João Feder cumpriu a tarefa. Tudo saiu nos conformes e o hip-hop, como sempre, estourou. O próprio Candinho, como repórter, fez o vai e vem do campo e dos vestiários a improvisar a cabine. Na semana seguinte, vencidos pela criatividade da equipe M5, os cartolas cancelaram a proibição. No setor esportivo da emissora, além de Rocha Braga, narrador, e João Feder, comentarista, atuava então Colombino Graçano, Bebato Ferrante, Flávio Ribeiro, Vanderlei Dias, Fernando e Alves Goda, Carlos Langner Neto e João Ribeiro. Depois foi acrescido de outros valores, inclusive Luiz Renato Ribas e Ito Fabrício de Melo nas transmissões do Jockey Clube. Atrações M5. Além dos programas já citados, do Rádio Teatro e das jornadas esportivas, fizeram história ao microfone das YM5, entre tantos, Clube Mirim e Clube Juvenil M5, com Aloísio Fiozeto. Caixa de Surpresas, com Júlio Xavier Viana. Hora da Ave Maria, com Lourival Portela Natel. Turbilhão de Atrações, com Paulo César. Grande Jornal Falado Guaracá, com Ivan Cury e Elon Garcia. O Mundo em que Vivemos, de Romualdo Ouzaluc. Terra de Homens, de Norberto Castilho. E aí veio o sucesso de Euclides Cardoso com Sérgio Luiz. Depois, Hugo Luciano e, finalmente, o locutor que vos escreve. Guaracá, suas ordens, com Luiz Frederico Deichmann. E A Noite da Elite, com Paulo Branco. Declínio, silêncio e saudade. No final da década de 60, com a ditadura militar e a perseguição aos políticos, entre os quais o ex-governador do estado Moisés Lupion, a Guaracá entrou em declínio. Começou a perder anunciantes e o elenco e acabou sendo adquirida por Samuel Silveira, que já tinha a Rádio Cruzeiro do Sul em Curitiba e uma extensa cadeia de emissoras no interior do Paraná. Em 1968, foi negociada com o grupo Paulo Pimentel, passando a denominar-se, a partir de 1972, Rádio Iguaçu, com uma programação musical e de utilidade pública. Em 1977, como parte do boicote político sofrido pelo ex-governador Pimentel, a emissora teve a sua concessão não renovada, sendo assim cassada
pelo governo federal. E deixou o ar definitivamente às 10 horas, 55 minutos, 30 segundos do dia 27 de maio de 1977. A mensagem de despedida aos ouvintes, escrita por Euclides Cardoso, foi lida pelo locutor Nestor Batista, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Nos instantes finais, ouvia-se a valsa do adeus e adeus, amor. A hora certa e a voz de Nestor Batista. Som para ficar na lembrança. Rádio Iguaçu, uma estrela brilhante que cortou o céu do som no Paraná. Um cântico que ficou preso nas estrofes do silêncio. Rádio Iguaçu. Hoje, nosso prefixo está revestido com o crepe cinza da tristeza, da amargura. Hoje anunciamos o silêncio do som Iguaçu. O som que foi música, que foi novidade, que foi mensagem de paz. Hoje silencia numa despedida que é só tristeza. Euclides Cardoso. Depois de ter escrito esse texto que já nos trouxe as lágrimas, nós fomos até os transmissores da Rádio Iguaçu, onde ele seria lacrado por fiscais do Dentel. Era uma manhã muito bonita, céu azul, a Iguaçu tinha um som muito bom, ela estava localizada numa área de quase 2 alqueires, e aquele som estava tomando conta de todo o ambiente lá, e de repente, não mais que de repente, bastou um movimento de um dos fiscais para que um silêncio absoluto, mortal, se abatesse todo aquele local onde nós estávamos, né? O ambiente todo, né?